vamos juntos. A gente começa com notícias do governador Tarcísio de Freitas, que expressou gratidão à ex-presidente Dilma Rousseff pelo período em que trabalharam juntos, destacando o respeito mútuo, apesar das divergências políticas. Em um evento para investidores, ele relembrou sua transição para ministro da Infraestrutura no governo Bolsonaro, enfatizando a amizade com o ex-presidente, apesar das críticas de aliados de Bolsonaro e da pressão para se filiar ao PL. Tarcísio negou interesse nas eleições de 2026 e focou nas eleições municipais deste ano de 2024. O governador falou do apoio ao prefeito Ricardo Nunes em São Paulo, visando a continuidade de projetos conjuntos. Ele busca manter uma postura de moderação e não pretende se envolver intensamente na campanha. Muitas informações aí envolvendo o governador de São Paulo neste evento que ele participou com investidores. Ricardo Rose, eu quero começar a partir dessa gratidão, manifesta gratidão à ex-presidente Dilma Rousseff. Como é que o Tarcísio, que é um governador de São Paulo pelas mãos do Bolsonaro, pode publicamente manifestar a sua gratidão, o seu carinho, sua mensagem à ex-presidente Dilma, que está no outro polo? O Tarcísio é esse que está despolarizando a política ou politicamente ele foi mal nessa manifestação? Ricardo Rous, boa tarde. Boa tarde, Nelson. Boa tarde aos meus colegas aqui de bancada. Boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. O governador Tarcísio é um homem educado, é um homem ponderado. Ele trabalhou no DENIT, fez um grande trabalho à frente do DENIT, enquanto Dilma Rousseff era presidente da República. E ele dizer que não houve atrito político, que a presidente o tratou com respeito, é ok, tá tudo certo, faz parte do dia a dia de uma pessoa bem educada. Quem teve problemas com a ex-presidente somos nós, cidadãos, que nem deixamos ela terminar o mandato e tiramos aquele troço da presidência da República. Com todo respeito à palavra, tiramos essa ex-presidente de lá, nem o segundo mandato ela terminou. É nós que temos um problema com ela. Ele foi um funcionário e, com as palavras do governador, ela o tratou com respeito, como deve ser, né, em todos os casos aí. Mas o Tarcísio faz muito bem o Tarcísio em não um lado nem outro. Ele trabalhou, fez um bom serviço no DENIT, está tudo certo, a presidente Dilma Rousseff era presidente em exercício, depois ele fez um excelente trabalho na infraestrutura, que o catapultou a ser governador do estado de São Paulo, e as discussões aí de 2026, se ele vai ser candidato ou não, é muito cedo para isso, concordo com o Tarcísio, ele tem que continuar fazendo um ótimo trabalho no governo do estado de São Paulo, se ele vai para o PL ou não, discussões de bastidores ainda, imagino eu que é possível que isso aconteça sim, mas não é o governador nesse momento que vai fazer esse anúncio. Ô, Mônica Rosenberg, quero sua opinião também sobre essa manifestação do governador Tarcísio, que está dizendo que não pensa em 2026, o negócio dele é pensar aqui no estado de São Paulo e na campanha municipal do Ricardo Nunes. Tarcísio não vai ser um presidenciável, é isso? Olha, primeira coisa que me chama atenção aqui, você trouxe uma palavra bem importante que é despolarizando, né? Que ele esteja fazendo esse trabalho de despolarização tão necessário nesse momento é maravilhoso e louvável. Inclusive, ele se coloca como um técnico, né? Ele foi um ministro extremamente técnico, tanto na Dilma quanto com o presidente Bolsonaro. E como governador, ele mantém essa postura de técnico, de procurar fazer um bom governo para São Paulo. Esteve com o presidente Lula quando foi necessário, esteve onde é tecnicamente importante para o povo de São Paulo, ele está lá. Essa postura do governador Tarcísio é sensacional. Agora, a colocação dele de que não está pensando nas eleições para 26 é boa notícia para o Zema, é boa notícia para o Partido Novo. Se ele puder continuar o mandato em São Paulo, fazer um segundo mandato e apoiar Zema, é uma boa notícia para toda a direita, que nós não tenhamos uma disputa dentro da direita em relação a quem vai ser o candidato que vai se opor às ideias mais de esquerda, que eles estejam unidos, Zema para a presidência e Tarcísio talvez com um novo mandato aqui, para nós seria o ideal. Bom, já que você falou no Zema, vamos acionar nosso mineiro da mesa aqui, o Davi Andrade. Ô, Davi, o Tarcísio, o Zema, o Caiado, o Ratinho Júnior, o Eduardo Leite, eu imagino que todos eles não sairiam individualmente a uma campanha presidencial. Acho que desse bolo aí sai um ou dois candidatos no máximo. Qual seria a sua aposta?
Mas sem clubismo, hein? Sem clubismo? Que você é de Minas. Sem clubismo. Não tem como apostar, né? E aí? Boa tarde, Cuba. Boa tarde a todos da mesa e a grande audiência da Jovem Pan. Sempre uma honra poder participar. Não, aí não tem jeito de não ser com clubismo, né? Eu torço muito pela candidatura do Zema. Torceria muito mais se fosse uma chapa, uma dobradinha Zema-Tarcísio, sabe? Um café com leite de volta. Mas a gente sabe que o Tarcísio, o cacife, o projeto dele é a reeleição aqui. O governo de São Paulo não sairia, pelo menos imagino assim, no momento, como candidato a presidente, né? Mas eu torço muito para uma candidatura do Zema. E aí, saindo fora um pouquinho, sou lá de Minas, né, do clubismo, mas falando sobre a administração do Zema, né? O Zema pegou um estado de Minas Gerais falido pelo Fernando Pimentel do PT, falido, gente. Não tinha dinheiro para pagar funcionário público, né? E ele reestruturou o estado de Minas Gerais, reestruturou a máquina administrativa do estado, né? Hoje Minas está organizada, pujante, atraindo investimentos. Quer dizer, é um empresário, né? Então, assim, eu gostaria muito de ver o Zema candidato a presidente da República em 26. Não sei se isso é viável, né? A gente está falando sobre isso, né? As nuances da política, né, mudam como as nuvens, né? Hoje está aqui, lá, amanhã está lá. Mas eu gostaria muito de vê-lo como candidato a presidente, viu, Cobo? Claro. Você me permite só claro. Colega mineiro aqui, eu acho que um fato, e a gente tem visto isso muito nos bastidores, é real. A direita precisa ter um nome de consenso, que consiga somar todos esses players que querem disputar. Agora, independente do pensamento do governador, o Tarcísio é o nome mais forte hoje para a sucessão na direita, sem sombra de dúvida. O governador do estado mais forte está fazendo uma bela de uma gestão. Se estrategicamente era o momento dele sair e ser candidato a presidente ou não, é uma outra discussão que vai acontecer começa a acontecer após as eleições municipais agora de outubro. Mas certamente o Tarcísio é um nome muito forte. Talvez se as pesquisas que colocam o nome dele já colocam ele como o sucessor do Bolsonaro mais apto a realmente representar a direita em 2026. Agora, se vai ser ou não, é outra discussão. Leandro Ferreira, muito boa tarde, meu amigo. Como é que você está vendo esse movimento do Tarcísio? Nega a intenção a ser candidato a presidente, foca nas eleições municipais desse ano, manifesta novamente seu apoio ao prefeito Ricardo Nunes na corrida pela reeleição. Fala, Leandro Ferreira. Boa tarde, Coba. Boa tarde aos meus colegas de mesa e boa tarde à audiência da Jovem Pan que nos acompanha. Quero aqui, né, partir de onde os meus colegas já começaram o debate, né, para dizer que, já que se tinha um problema com o governo da presidente Dilma Rousseff, esse problema não era com a imagem pessoal da Dilma, era com os resultados do governo. E muito me parece que alguém numa posição importante, destacada como tinha o Tarcísio, deve ser tão responsabilizado quanto. Como eu não acho que o que estava por trás era uma questão de gestão, e sim uma questão de golpismo, inclusive de setores internos ao governo, como o Tarcísio, eu não vejo como sendo o impeachment um evento que, historicamente, tem a importância que tem sido dada naquele período, por exemplo, do ponto de vista político. A gente viu no que deu, né, e a gente viu que o resultado Temer e Bolsonaro, do qual o Tarcísio também é responsável, foi ainda pior do que qualquer coisa que o Brasil poderia esperar, né? Então, eu entendo que essa fala do Tarcísio, Coba, ela é aquela fala padrão, beabá, 1.0 do cara que é candidato de fato, né? Porque ele não pode chegar e falar assim, eu quero ser candidato em 2026, eu quero fazer uma frente contra o Nordeste, os nordestinos, como disse o Zema, quando veio comer croissant no Ibirapuera aqui, com o Estadão entrevistando ele, né? Essas coisas não pode falar, por isso que o Zema se deu mal e não vai ser o candidato. No final, eu acho que vai todo mundo apoiar o Luciano Huck. Só queria colocar um ponto aqui para a gente não ficar com a história meio reescrita. Nada de golpismo, nada de golpe. Não, de jeito nenhum. Tivemos um impeachment de uma presidente politicamente insustentável com uma gestão muito ruim. Só para ficar claro, não houve nada de reescrever história. Pois então você está falando de política, meu camarada. Ok, mas sem golpe, ok? Mas o processo legal correu, todo mundo se defendeu, a presidente perdeu o mandato. Crime, você está falando de avaliação. Crime. Um de cada, Leandro. Leandro, peraí, um de cada. Impeachment prevê crime, companheiro. E foi identificado dela, não foi por isso ela foi empichada, foi julgada, se defendeu e perdeu o mandato. Veio um presidente que fez uma gestão melhor do que ela, que é o Temer. Depois aí nós tivemos o Jair Bolsonaro, ainda bem, uma guinada à direita e o país tomou um rumo.
Em respeito ao nosso ouvinte, principalmente o do rádio, que fica aquela bagunça, né? Na hora que está falando um em cima do outro, queria só lembrar que a Dilma Rousseff foi isentada de qualquer responsabilidade de crime pelo Superior Tribunal Federal, pelo Tribunal de Contas, e ficou provado que aquilo foi um movimento político que deu no que deu. Eu insisto, aquilo deu no que deu, e o que deu foi Bolsonaro, um governo muito ruim que piorou o país. O Davi quer falar também, mas daí, nessa linha, Leandro, eu queria te perguntar, e daí as instituições todas foram copartícipes desse golpe? Porque a gente teve essa provocação feita no Supremo Tribunal Federal, a gente teve participação do que hoje é ministro da Justiça presidindo a sessão no Congresso Nacional, e aí todo mundo foi copartícipe disso? Como é que é? O Brasil foi copartícipe disso, Koba. A história do país vai devidamente interpretar as responsabilidades de cada um. Naquele momento, a função do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, era a de presidir o processo de julgamento, não era a de dizer se aquilo de fato era crime ou não. Essa era uma etapa que foi na Câmara dos Deputados, que foi aquela aberração, aquela votação que teve cusparada de um lado, estava errado, teve Deus, pátria e família, mas a minha família do outro, né? Então, aquilo era aceitação de crime, e a função do STF que você mencionou, Koba, era outra, né? Aquilo vai ser julgado pela história e não por nós que estamos aqui hoje. Mas só para deixar claro, na Câmara dos Deputados não se julga se há crime ou não. Na Câmara dos Deputados é um processo de admissão. Exato. Se admite um processo em que vai ser aberta a oportunidade de ambos os lados falarem, com contraditório, e aí quem julga é o Senado Federal, não é isso, o Davi Andrade? Enquanto o Leandro falava, você também queria falar? Está com a palavra. Eu só queria dizer o seguinte, acho que pior do que Dilma é só duas Dilmas. É impossível ter alguma coisa pior do que a Dilma Rousseff na história do Brasil, gente. Dilma Rousseff acabou com o país, simplesmente isso. Você acha que deixa eu só concluir, por favor. Dilma Rousseff acabou com a economia do Brasil no momento em que a economia mundial surfava bem. Dilma acabou com o país, gente. Derrubou o PIB em quantos por cento? Quer dizer, o que se justifica? Agora, a narrativa de que o impeachment da Dilma foi uma questão que a história vai desvendar, que foi um conluio, Tem um problema sério no impeachment da Dilma, esse sim, um problema sério. Foi o fatiamento da condenação da presidente, ou da presidenta, como ela gostava de ser chamada, né? Foi o fatiamento da condenação, quando tiraram, empicharam ela, mas mantiveram os direitos políticos dela, contra o texto claro, objetivo da Constituição Federal. Então, se tem um problema que a história tem que corrigir e apontar, foi esse problema aí que foi conduzido pelo senhor ministro Ricardo Lewandowski no momento da aprovação da decisão do impeachment. Esse é o problema para mim. Agora, Dilma, gente, ninguém da esquerda acha que consegue defender a Dilma. E ainda eu quero aproveitar para parabenizar você e todo o povo mineiro, que quando ela foi candidata ao Senado, não permitiu que ela fosse senadora pelo estado de Minas Gerais. Parabéns a você e a todos os mineiros que não permitiram a volta da Dilma Rousseff. Leandrão, você está com a palavra, ninguém vai te interromper, meu amigo. Aqui a gente é democrático. Leandro Ferreira. Eu achei que eu estava com o meu microfone dando problema aqui. Será que tá? Para eu não falar, então... mas é o seguinte, como eu disse, a história vai dar a devida interpretação como a fatos que vêm surgindo depois. Que é um fato que surgiu depois de tudo isso, o conluio entre o Dallagnol e o Moro para desenhar como seria a sentença de várias pessoas que estavam no âmbito da Lava Jato. Aquilo surgiu depois, são informações que vão sendo reveladas ao longo do tempo e que vão permitindo a devida e correta interpretação sobre o que foi cada episódio no momento posterior. A história do Brasil vai corrigir certamente as responsabilidades de gente como o Tarcísio, que participou de um governo que sequer conseguiu se reeleger. A Dilma se reelegeu em 2014, contra o golpismo do Aécio Neves também. Mas o Bolsonaro sequer se reelegeu e mesmo assim tentou, na mão grande. E tem um detalhe, né, aí, porque você estava falando dos golpistas, né, de um sistema todo. Tem gente que votou pelo impeachment da Dilma e que foi convidado de volta para o partido, meu amigo. Exatamente. E que agora não tem mais golpe, é o governo do perdão. Eu quero a sua opinião, Mônica, sobre tudo isso que falávamos aqui. Então, as pessoas esquecem que um julgamento de impeachment é um julgamento político. É claro que ele é um julgamento político, o que não significa que seja um golpe. As pedaladas aconteceram, o crime aconteceu e o Davi trouxe muito bem. A única coisa fora da lei que aconteceu naquele processo todo foi o fatiamento e deixarem a ex-presidente Dilma manter os seus direitos políticos. Aquilo foi a única coisa que realmente não foi dentro da lei. O resto, claro que houve julgamento político, é claro que houve pressão política,
aquilo é um tribunal absolutamente político, mas o STF estava cuidando da parte da preservação do Estado de Direito e a história pode olhar quanto quiser. O que a história vai ver é que foi retirada uma presidente que havia cometido atos que ela não poderia ter cometido e o processo foi totalmente válido. Pediu o Leandro Ferreira. Eu não sei o Davi se é advogado, mas eu não vejo também. Então, eu estou aqui com 4 advogados. Eu não vejo a hora de acabar essa fase do Brasil em que o advogado, os operadores do direito, têm uma relevância muito maior do que os fatos históricos que, de fato, ocorrem na sociedade, né? Então, essa fase, ela vai ser superada porque ela está contida cheia de lawfare, está cheia de irregularidades e a gente vai voltar a discutir o que realmente interessa para o povo brasileiro, que é, de fato, ter a sua cidadania garantida, coisa que foi comprometida a partir, vamos usar o nome aqui da mesa, impeachment da Dilma. Mas tem a ver advogado com os fatos? Eu não consegui entender. É que você foi citado, Davi, se você quiser falar. Não, o que tem a ver ser advogado com os fatos? Eu não estou entendendo, não entendi o raciocínio. Eu gostaria de falar desse assunto. Você trouxe o exemplo da Lava Jato. Ninguém discorda que os crimes de corrupção aconteceram, ninguém diz que Lula é inocente, ninguém diz que as coisas que estão ali não aconteceram. A discussão toda se trava em torno da formalidade, das conversas, do território, né, da jurisdição, se é Brasília, se é Curitiba. Ninguém está discutindo se os crimes aconteceram, o dinheiro foi devolvido por quem confessou. E agora a discussão toda, por causa de formalidades jurídicas, por causa de questões processuais que, infelizmente, são reais, nós estamos voltando muito para trás. Então, esse argumento de que, os advogados se tornaram mais importantes, está servindo para muito corrupto por aí. Mônica, você agora tem uma anabolização da advocacia? Gente que usou o lawfare para ganhar dinheiro? Esse tipo de perseguição ocorreu para as pessoas ganharem dinheiro. Leandro, só para deixar claro, assim, a advocacia ajudou muito já o Brasil. Não sei se você sabe, mas o movimento dos advogados é um dos principais na história do constitucionalismo brasileiro. Inclusive, se hoje você pode votar para presidente da República, é porque a OAB trabalhou para impulsionar o trabalho da Direta Já, o movimento. Talvez não tivesse acontecido por nomes gigantescos que a gente tem na história da advocacia que ajudaram a construir a cidadania. Por isso que a OAB tem uma legitimidade muito mais ampla do que a defesa dos interesses da classe. Por isso que a OAB tem uma defesa para os interesses da cidadania e é legitimado, inclusive, para provocar não só o judiciário, mas muitos outros órgãos no Brasil todo. É por isso que a única profissão que tem na Constituição que diz que há uma essencialidade, uma indispensabilidade para a administração da justiça é justamente a presença do advogado, porque a gente ajudou, de alguma maneira, me coloco aqui na classe da advocacia, a termos um Estado democrático. E outra, se a gente está partindo para criticar a advocacia em decorrência da nossa pauta do impeachment da presidente Dilma, é importante deixar claro, não são os advogados que quiseram o impeachment da presidente Dilma. Se você perguntar para a classe do padeiro, do mecânico, do costureiro, do engenheiro, enfim, todos eles muito bem representados no Congresso Nacional, que foi quem decidiu, a gente tem lá uma representatividade da população e não da advocacia, que concluiu pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu quero ver você identificar quem são os deputados que representam os padeiros, os mecânicos. O povo. Você falou. O povo. E esses votaram contra o impeachment. Koba, eu quero ver você vir aqui na Jovem Pan, Koba, defender a OAB quando ela acusar violações dos direitos humanos. Eu quero ver você defender a Defensoria Pública da União, que toda hora na Jovem Pan a gente dá porrada aqui porque está defendendo o uso de câmera que o Tarcísio é contra. Eu quero ver o pessoal vir defender aqui uma discussão sobre direitos das mulheres que a OAB está muito adiantada em fazer. Eu quero ver discutir o financiamento público de campanha e a impossibilidade de doação para candidatos com dinheiro privado, mesmo individualmente, que foi a OAB que ajudou a fazer avançar e ainda precisa avançar mais. Vamos defender tudo que a OAB defende? Vamos fazer o programa completo? Eu estou falando de coisa diferente. Foi o lawfare que teve muita gente ganhando dinheiro, que levou o Brasil para onde a gente está hoje. Eu não sei se você sabe, mas você está falando do lawfare aí, a advocacia geralmente está no polo da defesa. Porque muitas vezes quem faz a acusação, em especial quando a gente tem ações penais de natureza pública, quem acusa é o Ministério Público. E quem está lá para defender contra o lawfare é o advogado que você está criticando. Não estou criticando. É só assim um panorama geral, um contexto para ninguém se perder. Vamos nas comissões de direitos humanos. Vamos na Comissão de Direitos Humanos da OAB e vamos ver se vai ter a mesma defesa aqui nessa mesa.